Olá, glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você vai estar assistindo mais a essa aula nossa do Crescer, amém? Estamos na nona aula e que bom que você está aí com a gente, seguindo esse conteúdo abençoado, recebendo revelação de Deus, aprendendo juntamente conosco, amém? Tinham conteúdos aí que de verdade fazia muito tempo que eu não via mais, né? Desde a época do Instituto Teológico Quadrangular, algumas coisas que a gente tem falado para vocês. E é muito bom, né? Porque a gente acaba aprendendo ou relembrando de novo com vocês esses conteúdos maravilhosos, bíblicos, né? Onde a gente tem a oportunidade de poder estar, como o próprio nome fala, né? A gente pode estar crescendo em Deus juntamente com você. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aí do outro lado da tela, sempre nos acompanhando, nos prestigiando, mas acima de tudo que entendeu e coloca o coração em Deus para estar aprendendo juntamente conosco estas lições valiosas bíblicas. Amém? Lembrando que nós estamos usando a apostila da editora Quadrangular, né? É uma apostila própria para a escola bíblica de liderança, tá? Então, ela é uma escola bíblica dentro do quadrangular com o objetivo de formar líderes desde a igreja, né? E nós estamos usando essa apostila aqui. Deixa eu ver, deixa eu enquadrar melhor aqui, tá bom? Se você tiver interesse, você nos dá um toquezinho. Pastor, vai fazer falta se eu não tiver apostila? Eu creio que não, eu acho que é uma ferramenta a mais, mas se eu fosse você, eu adquiriria ela. Pelo valor, né? R$ 10 é um valor bem insignificante, bem pequeno mesmo. Dá para você adquirir aí, estar acompanhando a gente nessas aulas do Crescer. Amém? Vamos começar então nossa aula e antes de mais nada, queremos começar a nossa aula com uma oração a Deus, pedindo a Deus que possa estar nos abençoando, iluminando a nossa mente, o nosso coração, e que essa aula seja de muito proveito para cada um de nós e que nós possamos realmente sair daqui dessa aula abençoados por Jesus. Vamos orar então? Querido e amado Espírito Santo de Deus, nós te damos graças, te damos honras, te damos e bendizemos, ó Pai, o teu nome, louvor. Nós sabemos que apenas o Senhor é digno, ó Pai, de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Pai, que nós somos teus filhos, mas que também, ó Pai, nesse momento nos colocamos como servos teus. Servos porque estamos executando um trabalho para ti. Meu Deus, ilumina nossa mente, nosso coração, nos dê sabedoria, Pai, nos dê ânimo, nos dê graça, para que tudo aquilo que nós formos aprender aqui, nós possamos estar colocando, a Deus, de alguma forma, em atividade em nossas vidas. Meu Deus, em uso em cada um de nós. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família, cada pessoa que estará nos acompanhando nestas aulas. Pedimos ao Pai sobre eles a tua bênção, a tua graça poderosa. É o nosso pedido, a nossa oração, e que assim seja. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos à aula então, queridos. Vamos à aula então. Deixa eu fazer a transição do slide aqui, né? E nós vamos começar hoje a aula 9 do Crescer, amém? Aula 9 do Crescer. O que nós vamos falar hoje, pastor? Nós vamos falar um pouquinho sobre uma visão panorâmica da Bíblia. Deixa eu te explicar, e antes da gente começar a falar exatamente sobre essa aula, eu quero que você entenda que isso que a gente está passando aqui na apostila para você é óbvio que é uma forma mais simplificada, né? Mas como é que eu posso dizer? A apostila, ela é uma apostila muito boa, ela é completa, mas é óbvio que ela não é um estudo mais aprofundado realmente, porque essa aula, existe uma matéria no Instituto Teológico Quadrangular que se chama-se Panorama Bíblico. Ou seja, que ele vai abordar todos os detalhes de forma minuciosa, detalhada, tudo nos mínimos detalhes e tudo mais. Nós vamos estar falando sobre essa aula que dura quase 3, 4, 5 meses, em uma aula quase, bem dizer, né? Mas nós vamos estar trazendo tudo aquilo que realmente é importante para a sua vida você saber e aprender, tá bom? Falando isso,
Nós vamos estar então tendo uma visão panorâmica do que é a Bíblia, amém? E você precisa entender o que é essa Bíblia, né? Que você tem na sua mão, que todo cristão carrega. Já foi símbolo, né, de identidade cristã. Hoje em dia acabou se perdendo um pouco esse símbolo, né, queridos? Porque nós estamos vivendo em um momento diferente e não sou nem contra nem a favor. Eu acho que são momentos diferentes, né? Mas antigamente as pessoas não tinham carro, elas iam para a igreja a pé. A Bíblia ela tinha um padrão, a grande maioria delas era capa preta, né? Então as pessoas colocavam a Bíblia debaixo do braço, iam para a igreja. Hoje em dia não é que a gente não faz isso, mas diminuiu bastante o número de pessoas, até porque os crentes circulando na rua já diminuiu um pouco o número, né? Muitas pessoas têm carro, outras pessoas usam as Bíblias digitais, né? No celular, ou no tablet, ou no iPad. Você está escutando aí é o cachorro do vizinho que está latindo, tá? Não te preocupa, que eu estou dando aula aqui e a minha janela está aberta. É só o cachorro do vizinho que tá latindo, ele deve ter chegado em casa e ele fica meio doido lá. Mas tá tudo certo, daqui a pouco ele se acalma. Amém? Então, só para nós entendermos o que é essa Bíblia, o que é essa palavra, o que é esse livro aí, né? E só para você entender, a Bíblia ela é o livro mais conhecido da face da Terra. O Guinness Book, que é aquele que dá o prêmio, né, Records, dificilmente, eu acho que desde que foi criado o Guinness Book, esse dado eu estou meio defasado, mas a Bíblia nunca perdeu para nenhum outro livro na face da Terra como o livro mais vendido da face da Terra. Olha só a importância. A Bíblia, ela é o livro mais vendido da face da Terra em todos os tempos. Ele é o livro mais conhecido, ele é o livro mais amado, mas também o livro mais perseguido e mais odiado. Até hoje, né, mais do que qualquer outro, é a Bíblia, ela está ao alcance de quase todos os povos civilizados do mundo moderno, desde as casas mais pobres, mais humildes, até os grandes palácios. Quase todas as bibliotecas públicas do mundo têm a Bíblia em diversas traduções, edições, versões. Milhares de pessoas diariamente encontram conforto, fortalecimento espiritual ao ler a palavra de Deus e meditar nela. Contudo, apesar de perseguida permanentemente como o livro mais lido, estudado e amado e odiado, assim confirmando as palavras do Senhor, que a sua palavra permaneceria eternamente. Então, como eu falei para vocês, a Bíblia ela é o livro mais conhecido, mais vendido, mas também é o livro mais perseguido, mais odiado. Muitos países proíbem a leitura da Bíblia, muitos países proíbem inclusive a fé cristã, muitos países inclusive perseguem cristãos até a morte, né? Se a pessoa é encontrada com uma Bíblia na mão, ela sofre o risco de sofrer pena capital. A pena capital, para quem não sabe, né, é da própria vida. Então, a própria vida fica em perigo ali, tá ok? Então, vamos entender algumas coisas aqui. A Bíblia eu botei nessa tabelinha aí para você facilitar o seu entendimento, tá bom? A Bíblia, o nome, ele deriva de uma palavra grega que se intitulava Biblios, que significa folha de papiro preparada para escrita. Eu não sei se você se lembra, mas eu dei uma aula, acho que foi a segunda ou terceira aula do Crescer aqui, dessa plataforma que a gente está dando de forma online. Desculpem. E eu estava dizendo que a Bíblia ela foi escrita em diversas maneiras, né? Mas a principal delas foi no papiro. Era como se fosse uma folha vegetal, uma folha de uma árvore específica, que surgiu lá na Babilônia, essa forma. Eles preparavam essa folha de uma maneira que ela pudesse suportar a escrita, a receber escrita sobre ela. E é óbvio que essas folhas, por ser de matéria vegetal, ela acabava com o tempo se deteriorando, né? Ela acabava se perdendo, se rasgando, apesar do processo que era feito nessa folha. Também chama-se biblion, ou que significa rolo pequeno de papiro. O que era rolo pequeno de papiro?
Porque você imagina uma folha, por mais que você pegue uma folha de bananeira gigante, né? Você vai escrever algumas coisas nessa folha de bananeira. Então, eles enrolavam essas folhas para facilitar guardar essas escritas, né? Todos os livros daquela época, até as leis mesmo, eram escritas nessas folhas de papiro e se enrolavam, né? Faziam rolos e se guardavam. Lucas 4,17. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia aqui. Lucas 4,17, só para você ler um pouquinho comigo aqui. Olha só o que a Bíblia fala. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Vamos entender o contexto dessa palavra? Aqui Jesus estava no início do seu ministério. A Bíblia diz que ele chega em um templo, né? Ele chega em um local ali de culto, né? E era costume a leitura do rolon, que eram esses rolos, né? Do Velho Testamento, que os judeus chamavam de Torá, né? E esses canons, né? Esses rolos, né? Eles de papiro, eles eram guardados dentro do templo. Então cada templo tinha suas cópias desses rolos. Então se pegava, se desenrolava, né? Aqueles rolos, por exemplo, o livro de Isaías provavelmente deveria ter N rolos. Rolo 1, 2, 3, 4, 5 na sequência, né? E aí ele pegou um dos rolos, abriu e leu, né? Uma passagem lá do livro de Isaías. E Jesus ele leu o quê? E foi dado livro para fazer. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, só para você ver como é que funcionava a aplicação, né, da Bíblia e como é que eles usavam essa aplicação da Bíblia naquela época. Amém? Então, Rolon, né, ou Biblion, né, que é rolo pequeno de papiro. O que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é do que a revelação de Deus ao homem. Então, a Bíblia, ela é a revelação de Deus ao homem. Abra comigo a sua Bíblia, ou anote aí, depois você lê com a gente, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 25. 16, versículo 25. Olha o que a Bíblia fala aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. A único Deus, sábio, seja dado glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Então, o que o apóstolo Paulo ele está falando aqui nessa passagem? Que a Bíblia, ela é o quê? Ela é a revelação de Deus. Ele está falando, olha, os mistérios que estavam ocultos. Então, a palavra de Deus é a revelação de mistérios ao homem. Aí lá embaixo eu coloquei, revelar significa contar uma coisa que era segredo. Salmos 25, versículo 14, fala sobre isso. O que é revelar? É trazer à tona, é mostrar aquilo que estava escondido. Para quem é mais antigo aí, lembram-se daquelas câmeras de tirar fotos de filme. Lembra aquilo? Você tirava uma foto. Eu tenho histórias muito legais de cine dessas câmeras de tirar fotos, né? A gente ia para congressos, seminários, e era caro aqueles benditos daqueles filmes, né?
E aí você tirava lá 36 fotos das poses, a gente chamava poses, né? 36 fotos daquele filme, e você só ia revelar quando você voltasse para casa, ou seja, você viajava com aquele negócio na mão, você ia chegar lá na sua casa, você ia pagar para que fosse revelado, trouxesse à tona as fotos que você tinha tirado, né? E normalmente eram surpresas, né? Porque tinha foto do pé, foto das costas, foto da barriga, mas a foto enquadrada era mais difícil, né? Eu lembro de vezes que a gente veio viajando em eventos de jovens, ia tocar aquela banda do momento, que você era fã daquele cantor e tal, e chegava lá, você tirava foto com o cantor, chegava no momento de revelar, nem a foto existia, né? Nem a foto você conseguia guardar, porque não conseguia, não tinha como enquadrar, aquela foto era tudo estranha, né? Então, revelar significa contar uma coisa que era segredo, né? Quando você vai revelar, por exemplo, que você vai ser pai, vai ser mãe, para quem viu a revelação do sexo do nosso filho, né? Lá na festinha de aniversário da Rafa, a gente depois publicou nas redes sociais. Para nós, até aquele momento ali, era um segredo, a gente não sabia se ia vir um menino ou menina, né? Então, foi revelado naquele momento para nós o que iria ser. Então, revelação é trazer à tona aquilo que estava escondido, que era segredo. Quem é o autor da Bíblia, pastor? O autor da Bíblia é Deus. Amém? Jeremias 1,12 fala sobre isso, Isaías 34,16 fala sobre isso também. Você pode estar anotando aí e lendo aí na sua casa. Amém? O autor da Bíblia é Deus. Pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens, pastor. Sim, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Deus continua sendo o autor da Bíblia. Amém? Qual é o seu intérprete? Quem é que decifra, interpreta a Bíblia? É o Espírito Santo. Eu não sei se você já teve experiência, 1 Coríntios 2, 9 e 16 fala sobre isso. De você estar lendo um versículo da Bíblia e você leu aquele versículo umas 10 vezes e você não entendeu. De repente você lê ele de novo e simplesmente você começa a chorar. Porque aquele versículo entra na tua alma, entra no teu espírito, você, meu Deus, aquele versículo te traz uma força. Por quê? Porque naquele momento o Espírito Santo te trouxe uma revelação sobre aquele versículo. Ou numa mensagem, alguém que está numa pregação. A mesma pregação que o pastor prega, ela vai servir de uma maneira para você e de outra maneira para outra pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo está traduzindo para cada pessoa da maneira que a pessoa precisa ouvir aquela palavra. Amém? Qual é o tema da Bíblia, pastor? O tema da Bíblia é salvação através do Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 24, versículo 27, fala sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, desculpe, versículos 9 e 10 também falam sobre isso. Certo autor desconhecido, ele declarou a seguinte frase: Deus, o que a Bíblia é? Ele falando sobre a Bíblia, né? Então ele falou: a Bíblia é Deus falando ao homem, Deus falando através do homem, Deus falando como homem, Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Então entenda que, independentemente da maneira que a Bíblia que vai acontecer com você, ou Deus falando com você, ou Deus falando através de alguém para falar com você, ou Deus falando como homem para falar com você, ou Deus falando a favor do homem, mas sempre Deus falando. Entenda que sempre será Deus falando através das suas escrituras sagradas aos nossos corações. Amém? Então, entenda esse princípio sobre a sua vida e com certeza a sua vida ela vai ser muito abençoada. Amém? Queridos, a Bíblia ela tem dois testamentos. Lá em 1 Coríntios 11, 25, que é um versículo que a gente usa quase sempre na Santa Ceia, né? Eu começo a partir do versículo 23. A Bíblia fala assim, ó: por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também Jesus o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O qual nos habilitou para... Aí, 2 Coríntios 3, 6 fala assim também:
o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está falando aqui, pastor? Paulo está falando sobre esses testamentos. Paulo está falando sobre a nova aliança. Entenda que a Bíblia é dividida em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Velho Testamento. Quer dizer, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é um testamento, queridos? Testamento é aquilo que alguém deixa depois da sua vida para alguém. Ou seja, antes da pessoa morrer, ela vai e registra um testamento dizendo qual vai ser a herança, o que ela vai deixar e para quem ela vai deixar, quais as condições para que aquilo fique para aquela pessoa. E esse testamento, entenda que, biblicamente falando, a tradução para testamento, ela tem algumas variações, né? O termo hebraico e grego para expressar testamento, ele não é, ele nos, desculpa, testamento, nos dão o nítido significado que ele tem na Bíblia. No Antigo Testamento, abrevia-se AT, né? Antigo Testamento, é usada a palavra berite, B-E-R-I-T-H-E. E o seu equivalente no Novo Testamento, abrevia-se, né? Novo Testamento, é diatheke, D-I-A-T-H-E-K-E. E ambas significam literalmente pacto ou concerto entre Deus e o homem. A palavra testamento ou pacto, ela deve ser interpretada à luz de Jeremias 31, 34, Hebreus 7, 22, Hebreus 8, 6, Hebreus 10, 16. Testamento significa pacto, acordo, aliança. Queridos, um testamento é uma aliança, é um pacto, é um contrato que uma pessoa faz. Deus, ele fez dois pactos com a humanidade. O pacto que estava no Velho Testamento e o pacto que está no Novo Testamento. A aliança do Velho Testamento e a aliança do Novo Testamento. Qual é a aliança do Velho Testamento, pastor? É a aliança da lei. Ou seja, você só seria salvo por merecimento. Entenda isso. Só teria maneira de você se salvar por merecimento. Ou seja, você teria que ser uma pessoa santa, 100%, sem falhas, sem erro. Você teria que obedecer a lei de cabo a rabo, de X de X, né, de A a Z. Teria que cumprir tudo, tintim por tintim, detalhe por detalhe, né? É interessante isso. Nós não temos essa compreensão porque nós já vivemos na época da graça. Mas por que aquele jovem, quando ele chega até Jesus, ele pergunta para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para entrar no teu reino? Olha, cumpre os mandamentos. Jesus foi ali, às vezes a gente não entende porque a gente não tem uma visão judaica do processo. Jesus disse: moço, cumpre os mandamentos. Se você cumprir a lei e os mandamentos, você vai entrar no reino dos céus. Jesus não estava mentindo. O homem, na teoria, ele não precisava de Jesus para ser salvo. Pastor, o senhor está falando uma heresia, que o homem não precisava de Jesus. Entenda que se o homem tivesse a capacidade de obedecer a lei completa, ele não precisava de Jesus. Ele seria salvo. Entenda isso. O Velho Testamento era assim. A questão é que a Bíblia diz que Deus olha para a terra e não consegue achar um justo sequer. Ou seja, nem os sacerdotes, nem os profetas, nem os levitas, nem ninguém aqui da terra conseguiu ser justo a ponto de se salvar por méritos próprios. Eu nem ia falar sobre isso, né? Mas entenda que a lei, ela continua vigente. Se você cumprir a lei, você é salvo. A questão é quem consegue cumprir a lei. Queridos, ninguém consegue. Aí o moço falou assim: Senhor, eu já cumpro. Nossa, eu sou obediente desde berço, eu sou judeu. Eu sou exemplo, eu cumpro a lei de forma completa. Jesus, legal, poxa, bacana. Você cumpre a lei de uma maneira correta, então agora vai e vende tudo que tem e distribui aos pobres. O que aquele moço fez? A Bíblia diz que ele saiu daquele lugar ali, triste porque ele possuía muitos bens. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Né? Se eu amo o Senhor meu Deus sobre todas as coisas,
de vender todos os meus bens e entregar aos pobres. Ali ele provou que, na realidade, ele não obedecia os mandamentos. Ele era uma pessoa religiosa, que é essa a grande diferença. A maioria das pessoas que se dizem perfeitas, elas são religiosas, mas não perfeitas. Não é que elas cumprem os mandamentos, elas cumprem as regras da religião. Entendo isso, há uma diferença muito grande aí. Amém? Quem falar sobre isso, mas entramos, né? Assim sendo, há na Bíblia duas alianças, Antigo e Novo Testamento, que Deus firmou com o seu povo. A primeira aliança foi estabelecida entre Deus e Abraão, com seus descendentes, o povo judeu. A circuncisão era o sinal desta aliança. A passagem Atos 7, 1-53 conta resumidamente toda a história do Antigo Testamento e da Antiga Aliança. Então leia lá Atos 7, 1-53. A nova aliança entre Deus e Cristo com seus descendentes, Mateus 26, 28, Lucas 22, 20, é consumada pelo sangue de Cristo. Todos aqueles que aceitam o sacrifício de cruz, na cruz, tornam-se participantes da nova aliança, sendo beneficiados com todas as promessas e obrigações que estão no Antigo e no Novo Testamento. Vamos lá? Antigo Testamento. O Antigo Testamento, queridos, ele contém 39 livros. 39 livros, tá? Ele contém 929 capítulos. E ele tem 23.214 versículos. Ele é dividido da seguinte maneira. O Pentateuco, ou livros da lei, que são os 5 primeiros livros lá, eu já falei sobre isso aqui nas aulas também do Crescer, né? E eles foram escritos por Moisés, amém? Desde Gênesis até... eu sempre erro, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Acho que é isso, amém? São 5 livros. Você confere lá, você me corrige, tá bom? Chamados de Pentateuco, autor Moisés. Depois vem os livros históricos. Os livros históricos. Esses livros, eles dramatizam o movimento histórico da nação de Israel, o povo escolhido de Deus durante toda a sua história, na Palestina, a terra da promessa divina. Então ele conta toda a trajetória do povo hebreu, desde a Palestina, tudo. Ele vai contando a história desse povo, de guerras, de invasões, de cativeiro. Eles vão contando essas histórias. Também temos os livros poéticos, né, ou de sabedoria. Eles falam do caráter humano, de sua conduta e as suas consequências, a fim de estabelecer princípios aprimorados para o moral. Esta sabedoria é singular, pois por estar baseado no temor do Espírito. Também temos os livros poéticos. Eu achei que tinha escrito errado, mas não está certo. Também temos livros proféticos. Os livros proféticos são os livros de Isaías a Malaquias. É bem grande, tá, a compilação dos livros proféticos. Eles se mesclam com os livros históricos, tá? Entenda aqui que muito livro profético, ele mescla, muitos não, todos eles, né? Eles mesclam com os livros históricos. Ele é só separado pela sua maneira, qual é o conteúdo dele. Mas eles acontecem em concomitância ali, junto com os livros históricos, tá? Inclusive os profetas, eles profetizavam sobre a nação de Israel, sobre os erros, os pecados, as falhas. Então é óbvio que eles vão estar juntos, mas a Bíblia ela tem essa separação para que você possa entender ali a organização dela. Dos livros proféticos, nós separamos ainda em 2 linhas, tá? Os profetas maiores, que é de Isaías até Daniel, são 5 livros elencados aí nos livros dos profetas maiores. E depois tem os profetas menores, que vai de Oséias, do livro de Oséias, até o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, que está lá bem na divisa, né, para começar a escrita de Mateus. A Bíblia fala que ficou 400 anos, Deus ficou em silêncio, né? Então, de Malaquias até Mateus, houve 400 anos, onde não se levantou profeta, onde não teve movimento de Deus nenhum, até a vinda de Jesus aqui para a Terra. Esse é um assunto para outro dia, mas vamos deixar esse adendo aí, tá bom? São chamados maiores e menores por causa do seu tamanho, e não porque uns
são mais ou menos importantes do que os outros. Isso aqui eu também já tinha enfatizado numa outra aula, que faz essa separação, não porque o profeta Isaías é maior, por exemplo, do que Oséias. Não, não tem nada disso. É só porque o tamanho dos livros são menores. Isaías tem 50 e poucos capítulos, né? Já tem livros proféticos ali que tem 1, 2, 3 capítulos. Então é só por causa do tamanho dos livros, tá ok? Novo Testamento. O Novo Testamento, se você for comparar aqui ao Velho Testamento, ó, vou dar uma jogadinha aqui só para você ver. Ó. O Velho tem 39 livros, o Novo tem 27 livros, né? O Velho tem 929 capítulos, o Novo tem 260 capítulos. O Velho tem 23.214 versículos, o Novo tem 7.959 versículos. Olha que interessante, né? Ele é consideravelmente menor o Novo Testamento do que o Velho Testamento. O que tem no Novo Testamento, pastor? Vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, tem os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Sexta-feira, você me vê pregando basicamente os evangelhos. Né? Dificilmente, raramente, eu pregar outra coisa que não seja os evangelhos de Jesus. Né? E nos evangelhos está a história de Jesus aqui na Terra. Eles relatam a vida, eles relatam os feitos, eles relatam os ensinamentos de Jesus nos 3 anos de ministério de Jesus aqui na Terra. Também temos os livros históricos. Eles registram a história da igreja primitiva, agindo no poder do Espírito Santo de Deus. Principalmente, né, quando a gente fala de livro histórico, a gente está falando aí do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro histórico porque ele conta a história da igreja primitiva. Inclusive, muitos teólogos entendem que o livro de Atos dos Apóstolos ele ainda não terminou, ainda não tem um ponto final nele, ele ainda está sendo escrito. Por quem? Por mim e por você. Porque ele é a história da igreja de Cristo. Acabou o Velho Testamento, iniciou-se uma nova era, uma nova aliança, um novo início, um novo começo. Começou na igreja primitiva e nós estamos continuando essa história nos dias de hoje. Amém? Então, o livro de Atos dos Apóstolos, muitos teólogos entendem, e eu também entendo isso, que ele foi escrito por Lucas. Não tem um fechamento, significando que as promessas nele contidas não se restringem apenas à igreja cristã daquela época. Relata também a promessa de Jesus sendo desprezado pelos judeus, o que resultou com que fosse para toda a humanidade, até os confins da terra. É verdade, isso é uma coisa muito interessante da gente entender também, ok? O que mais que tem lá no Novo Testamento, pastor? As epístolas paulinas. Epístolas nada mais são do que cartas, né? Cartas do apóstolo Paulo. Então, as epístolas são cartas de exortação, correção e de ensino que o apóstolo Paulo ensinava às igrejas e pessoas. E que hoje são os livros de conduta da igreja cristã hoje em todo o mundo. O apóstolo Paulo, Jesus, ele veio, iniciou o reino dele aqui na terra, colocou as estacas, né? E o apóstolo Paulo veio e colocou os limites de muitas coisas, né? O apóstolo Paulo é como se fosse, não gosto de falar a regra, né? Mas é como se fosse o nosso manual, o manual cristão está nas epístolas paulinas, né? Também temos os livros poéticos ou escatológicos. Queridos, essa palavra escatologia, ela é nada mais, nada menos do que o estudo das profecias, do final dos tempos, do final dos dias, do final das eras. Amém? Então, nada mais é do que estudo das coisas finais, pertencentes à história humana. Entenda que a nossa história aqui nessa terra, ela vai terminar, ela tem um fim, ela vai acabar. E nós encontramos muito dessas revelações nos livros escatológicos, nos livros lá pertencentes ao estudo da escatologia. Eu já fui muito de ler muito sobre escatologia, estudar muito sobre escatologia, me aprofundar muito. Hoje, confesso para vocês que estou bem parado nessa área de escatologia, até porque, como pastor, a gente acaba estudando outras coisas, dando prioridade a outras coisas, mas é uma área muito legal, muito interessante,
mas que também tem muitas pessoas que se perdem no entendimento dessas coisas finais, né? Inclusive, daí surgiu muitas seitas, né? Muitas seitas. Não vou falar nomes de seitas aqui, né? De igrejas que se dizem igrejas e não são igrejas, são seitas, justamente porque estamos numa aula que vai para o YouTube e depois a gente não tem controle sobre isso, né? Mas, queridos, é uma área muito interessante. O livro de Apocalipse é um livro que os teólogos se debruçam e tem muita discussão e muita revelação também. E cada pessoa, tem teólogos que entendem de uma forma, tem teólogos que entendem de outra, mas só para você entender que os livros poéticos, escatológicos, eles estão aí, eles estão ali estudando as coisas finais, as coisas da volta de Cristo, dos tempos finais da igreja aqui nesta terra. Amém, queridos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A pastora falou, amor, essa aula é bem grande, né? Mas não é tão grande assim não, tá bom? O livro profético, né, o livro escatológico é o Apocalipse. É o Apocalipse. Muito provavelmente daqui uns tempos, eu creio que nós vamos estar estudando, né, um pouco mais aprofundado, aí pegando a gente está falando do panorama bíblico, né, no contexto geral do que é a Bíblia. Eu creio que logo a gente vai começar a fatiar esses ramos de estudo da Bíblia e vamos começar a estudar aí sim, de ponto a ponto, as coisas de uma maneira mais minuciosa, né? Vamos estudar os evangelhos, vamos estudar os evangelhos, vamos estudar as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, que é fantástico. Nossa, estudar as epístolas de Paulo também é um negócio de outro mundo, outro patamar. Paulo realmente ele foi um cara muito usado por Deus, mesmo, se deixou ser usado por Deus, né? Se permitiu e é fantástico. Final ali, Apocalipse também é algo apaixonante. Ler de Apocalipse desde o seu primeiro capítulo até o seu último capítulo ali, ler de ponta a ponta, estudar ele de ponta a ponta também é maravilhoso, né? Mas nessa aula de hoje nós queríamos dar para você um panorama bíblico, pegar realmente um panorama do que é a palavra de Deus, né? Para você poder entender algumas coisas das subdivisões da Bíblia, de como a Bíblia é estudada, de como ela é dividida, até porque se não fizer assim, o estudo dela fica muito mais difícil, né? De você parar e poder fazer divisão de estudar ela. Dividindo assim, ela começa a ficar um pouco mais fácil, até na maneira do seu entendimento sobre a palavra de Deus. Amém, queridos? Como essa aula não está sendo online, ela está sendo gravada, eu peço a você que deixe aí nos comentários as suas dúvidas, amém? Suas perguntas, aquilo que de repente ficou no ar aí, que você possa não ter compreendido de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira, para que a gente possa estar suprindo. Espera aí que deu uma perdida de foco aqui. Opa. Voltou? Acho que sim, né? Tô vendo que parece que tá meio fora de foco o negócio aqui. Coloca aí nos comentários as suas dúvidas, amém? Que a gente, assim que a gente puder, a gente acaba te ajudando aí nas suas dúvidas e tirando as suas dúvidas aí, tá bom? Depois a gente lê cada comentário, cada questionamento aí, sem problema nenhum. Você pode estar conversando com a gente, amém? Para a gente estar falando com você e te esclarecendo aí as suas dúvidas. Vamos orar? Vamos falar com Deus, nos agradecer por este momento. Querido amado Espírito Santo de Deus, te damos graças, ó Pai, por mais esse momento, mais esta aula, Pai, que tivemos juntamente com nossos irmãos sobre esse pequeno trecho do panorama bíblico. Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando, fazendo com que nós cresçamos em conhecimento, em sabedoria, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Pai, sobre cada irmão, cada irmã, que a Tua graça, a Tua sabedoria, Pai, ela ilumine as nossas vidas, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. É o nosso pedido nesta hora, a nossa oração, e que assim seja. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Está encerrada a nossa aula. Beijo no coração de todos. Amém.
fica ligadinho aí, não se atrasa para a aula. Você que não está acompanhando as aulas aí, pega um diazinho aí e como se fala nas séries lá, né? Como é que a gente fala nas séries, quando a gente pega e assiste tudo de uma vez só, aproveita, pega aí e assiste todas as aulas de uma vez só, estuda aí juntamente conosco e com certeza você vai ser abençoado por Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe, em nome de Jesus, nos encontramos na agenda da igreja, nos cultos, no nome do Senhor Jesus Cristo durante a semana, tá bom? Fica com Jesus aí e até mais. Paz seja convosco. Deus abençoe a todos.